Vamos à palavra, queridos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esdras, capítulo 7. Apenas o versículo 10, nós leremos e meditaremos nesse texto da palavra de Deus. Livro de Esdras, você vai lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, e aí logo depois você vai encontrar o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. E o título da nossa reflexão nessa noite é Desfrutando o Favor do Senhor. Desfrutando o favor do Senhor. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, eu vou ler na NVI, que diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, e que no poder do Espírito Santo de Deus possamos receber a Tua mensagem, ó Deus. Ser favorável a nós, Pai, nessa noite, porque nós desejamos ser abençoados pelo Senhor. Nós oramos assim agradecidos e pedindo a Tua bênção sobre este momento, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quantos de vocês nessa noite gostariam de desfrutar do favor do Senhor sobre a sua vida? Amém. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que requer resposta. Quantos de vocês gostariam de desfrutar do favor do Senhor em suas vidas nessa noite? Amém. Quantos de vocês gostariam de desfrutar do favor do Senhor sobre as suas vidas todos os dias de vida que o Senhor vos conceder? Amém. Eu creio que todos nós, amados, sem exceção de ninguém, gostaria de desfrutar desse favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu desejo, como pastor, o favor de Deus sobre a tua vida. Como pastor, eu desejo o favor de Deus sobre o teu casamento. Como pastor, eu desejo o favor de Deus sobre o teu relacionamento conjugal. Eu desejo o favor de Deus sobre o teu relacionamento familiar. Como pastor, eu desejo o favor de Deus sobre a sua vida, nos seus negócios, na sua empresa. Eu desejo o favor de Deus sobre a sua vida, nos seus projetos de vida. Eu desejo o favor de Deus sobre a sua vida como pastor, na tua vida ministerial, no ministério para o qual Deus chamou para te usar para a glória do seu nome. Eu, como pastor, eu desejo o favor de Deus sobre todas as áreas da tua vida, e que nunca falte o favor de Deus sobre a sua vida. Amados, eu estou convencido da parte de Deus, que nós servimos a um Deus que sempre deseja nos abençoar. Eu estou convencido da parte de Deus, a partir da leitura da sua palavra, que nós servimos um Deus com projetos de paz para as nossas vidas. Nós servimos um Deus que não quer tolher as nossas vidas. Nós servimos um Deus que não deseja diminuir as nossas vidas. Nós servimos um Deus, sim, um Deus que amamos, um Deus que tem planos de paz, um Deus que tem planos de prosperidade para cada um de nós. Por que é que o pastor está falando isso? Amados, quando eu abro a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, no momento onde Deus começa a criar todas as coisas, no ato da criação de Deus, eu vejo ali um Deus preparando todo um ambiente, preparando toda uma atmosfera, preparando todo um lugar para que o homem que Ele criou
a sua imagem, a sua semelhança, seja abençoado por Ele. Eu vejo ali, no início da criação, um Deus fazendo tudo com tamanha precisão, um Deus, como a sua palavra nos afirma, um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, quando cria todas aquelas coisas, Ele viu que tudo aquilo que Ele criou era bom, e com um propósito de abençoar a vida dos homens, criado à sua imagem e semelhança. Amados, e mesmo ali no princípio, quando nós vemos ali no capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vê ali aquele momento onde o homem é tentado e esse homem cai, juntamente com a sua esposa, com a sua mulher. E mesmo naquele momento de queda, existe um Deus amoroso, um Deus que quer o bem do ser humano, um Deus que vai de encontro a esse homem, criado à sua imagem e semelhança, com o propósito de abençoar, com o propósito de trazer para perto de si, com o propósito de restaurar as suas vidas, apesar da consequência do pecado. Amados, eu creio num Deus que deseja favorecer a vida dos homens. Eu creio num Deus que deseja derramar do seu favor sobre a vida de cada um de nós que está aqui nessa noite. Pastor Wagner tem pregado bastante a respeito de Abraão, e às vezes a gente olha para a história de Abraão e às vezes a gente fica confuso com relação à escolha que Deus faz de um homem. Mas quando eu olho todo o desenrolar da história de Abraão, eu vejo um Deus separando o homem e fazendo deste homem uma grande nação, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Eu vejo um Deus preocupado em anunciar o seu nome entre todos os povos, porque aquelas pessoas não conheciam o verdadeiro Deus e deveriam conhecer esse verdadeiro Deus e serem abençoados através da vida de Abraão. Amados, eu vejo, sem sombra de dúvidas, um Deus que quer derramar do seu favor sobre as nossas vidas. Quando eu olho para a palavra de Deus, não somente através de Abraão, mas quando eu olho ali para o povo de Deus, escravo do Egito, e Deus levantando um libertador que foi Moisés para o seu povo, para aquela nação, foi com o propósito de abençoar aquele povo. Quando eu olho o povo de Deus caminhando pelo deserto durante um período de 40 anos, aquele deserto hostil, aquele deserto árido, mas a presença do Senhor era com o seu povo. Quando eu olho para o povo indo para o deserto, eu vejo um Deus preocupado com o bem do seu povo, preocupado com o bem daqueles que se chamam pelo seu nome. Amados irmãos, quando eu ainda continuo olhando para a palavra, naquele período onde o povo de fato entra na terra prometida, e este povo, ele desobedece ao Senhor, e por conta da desobediência, por conta da idolatria, por conta de virar as costas para Deus, Deus envia esse povo para o cativeiro da Babilônia, especialmente. E esse é o contexto do texto que nós estamos lendo nessa noite. E mesmo quando Deus envia o seu povo para o cativeiro, mesmo quando Deus permite que nós passemos por situações difíceis em nossas vidas, mesmo quando Deus insiste, por conta de nossas desobediências, nos colocar em situações difíceis, nos colocar em cativeiro como Ele colocou o seu povo, nós podemos ver que os propósitos de Deus para as nossas vidas é nos abençoar, mesmo colocando-nos no cativeiro. Tanto é que quando nós lemos o texto lá do profeta Jeremias, Jeremias sendo usado pelo Senhor, diz assim, Deus usando a boca de Jeremias, ele diz que os planos para o seu povo, apesar do cativeiro, são planos de paz, não são planos de mal, para dar uma herança e um futuro àquele povo. Querida igreja, queridos irmãos, eu creio que todos nós desejamos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que não existe ninguém, nenhum filho de Deus sobre a face da terra, que não deseja esse favor do Senhor sobre a sua vida.
Quando nós olhamos para esse texto que é um texto tão simples, de apenas um versículo, nós vemos aqui a vida de um homem chamado Esdras, e nós encontramos, pelo menos nesse contexto do capítulo 7, 3 vezes essa afirmação que nós encontramos nesse texto, de que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre Esdras. É isso que nós podemos encontrar, e eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo 7. Olhe comigo o versículo 6 do capítulo 7. E o versículo 6 do capítulo 7 diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E veja o texto em seguida que diz assim: o rei Artaxerxes, esse é o rei desse período, concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Quando nós olhamos no capítulo 7, no versículo 9, o texto diz assim: no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, estava sobre Esdras. No versículo 28 desse mesmo capítulo 7, já no finalzinho do versículo 28, quando Esdras começa a descrever, começa a exaltar o Senhor seu Deus, por tudo aquilo que Deus tinha realizado, pela intervenção de Deus na restauração do seu povo, pela intervenção de Deus na ornamentação do templo, por Deus ter inclinado o coração do rei Artaxerxes para beneficiar o povo de Israel. Esdras, lá no finalzinho desse versículo 28, ele diz assim: como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Amados irmãos, nós vemos aqui Esdras, o segundo momento do retorno do povo de Deus que estava cativo na Babilônia, e Deus usa a vida de Esdras para abençoar o seu povo, para restaurar o seu povo. E só há restauração quando a mão do Senhor está sobre a vida daquele que Deus vai usar, e nós vemos isso perfeitamente sobre a vida de Esdras. E quem sabe a gente olha para um texto como esse e diz assim: Senhor, existem momentos na minha vida que parece que a boa mão do Senhor não está sobre a minha vida. Existem momentos na minha vida em que eu procuro fazer as coisas lá no meu trabalho e parece que essas coisas não dão certo. Existem momentos na minha vida em que eu quero corrigir o meu casamento, o meu relacionamento em família, e as coisas não acontecem. Existem momentos na minha vida que eu olho para os céus parecem que se fecham diante de mim. Existem momentos na minha vida que parece que não existe favor do Senhor sobre a minha vida, e muitas vezes a gente entra em crise por conta disso. Amados, quando eu olho para um texto como esse, eu encontro aqui algumas verdades que podem nos ajudar a desfrutar do favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu encontro aqui algumas lições muito importantes que podem mudar a forma como nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Porque quando eu li o versículo 10, o texto diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor seu Deus e a ensinar os estatutos e mandamentos do Senhor a todo o povo de Israel. E se você me acompanhar bem neste versículo, você vai concluir que, pois, ela é uma conjunção explicativa. O que é que significa isso, pastor? Porque o versículo anterior, o versículo 8, diz assim: porque a boa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, sobre Esdras. Mas por que a mão do Senhor seu Deus estava sobre Esdras? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer.
Por que é que a mão do Senhor, meu Deus, deve estar sobre a minha vida? Esta é uma pergunta que cada um de nós, amados, devemos fazer nessa noite. E aí, quando nós lemos um texto como esse, nós encontramos respostas. Em primeiro lugar, amados, por que é que a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre a vida de Esdras? Neste versículo que nós acabamos de ler, o versículo 10, diz: porque Esdras, ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Esdras decidiu, algumas traduções dizem assim, que Esdras decidiu buscar a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós podemos aprender na vida de Esdras, porque Deus estava com esse homem, porque Deus usou poderosamente a vida desse homem, porque Deus contribuiu para toda a obra que Ele tinha projetado para fazer no meio do seu povo através da vida desse homem. Era porque Esdras, ele decidiu no seu coração. Algumas traduções também diz: Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, seu Deus. Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. Amados irmãos, por que é que nós desejamos ser tão abençoados por Deus e nós não temos esse comprometimento com a palavra de Deus? Nós queremos ser abençoados, queremos desfrutar do favor do Senhor nosso Deus, mas muitas vezes as decisões que nós tomamos em família, as decisões que nós tomamos no nosso trabalho, os caminhos que nós percorremos estão distantes dessa palavra de Deus. Recentemente o pastor Alex pregou aqui neste local, e ele pregou a respeito, ou pastor Alex ou pastor Wagner, me perdoe se eu estou confundindo os pastores, mas aquele salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para esse salmo, nós não prestamos atenção naquilo que está dizendo o autor bíblico. E ele diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que dá uma passada rápida pelo esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que dá uma passada rápida pela palavra de Deus. Não é aquele que pega uma mensagem rápida, numa mensagem de WhatsApp, numa postagem de Facebook. Mas é aquele que prepara o seu coração. E algumas traduções também diz: Esdras dispôs o seu coração a estudar a lei do Senhor, seu Deus, e por essa razão esse homem foi grandemente abençoado por Deus no seu projeto junto à restauração do povo de Israel. Amados irmãos, nós vivemos um tempo como hoje, onde muitas vezes nós estamos distantes da palavra, onde nós damos mais importância a tantas coisas fúteis do que a palavra. Pastor Wagner começou o culto fazendo uma brincadeira com os corintianos e palmeirenses, dizendo que achava que alguns ficaram, corintianos e palmeirenses. Irmãos, isso é uma brincadeira, mas tem um quê de verdade por trás disso? Porque futebol nesse país virou uma idolatria. Quantas pessoas estão valorizando, por exemplo, numa quarta-feira, é um dos grandes concorrentes dos nossos cultos, uma partida de futebol na televisão, ou até no estádio, e as pessoas estão correndo para isso, e não estão correndo para a palavra de Deus, não estão buscando estudar, mas estudar demanda tempo, estudar demanda abrir mão de tantas coisas, amados, e nós desejamos ser abençoados por Deus. De que forma? Nós queremos o favor de Deus de que forma, se nós não estamos buscando a Deus através da sua palavra? Irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento do SEB, nossa igreja, nós estamos muito felizes, porque o SEB tem crescido, amém? A IBD tem crescido. E se você não tem participado de nossos encontros no SEB da IBD, você está perdendo. Sabe, você está deixando de estudar a palavra de Deus, assim como Esdras propôs no seu coração, se dispôs no seu coração. Uma certa ocasião, andava um pastor e um seminarista, e esse pastor treinava esse seminarista, era um discípulo.
palavra mais apropriada é discipulava esse seminarista. E esse pastor sempre falava para esse seminarista, dizendo: olha, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus de todo o teu coração. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. E aquele seminarista falando: mas eu não consigo. Sabe, eu não vejo uma maneira disso acontecer na minha vida. Parece que eu busco, mas parece que eu não encontro esse Deus. E aquele pastor, um determinado dia, diante de tanta inquietação do coração daquele seminarista, ele chamou aquele seminarista na sua casa, tinha um tanque de água lá no quintal, e ele pegou aquele seminarista e falou: entra dentro desse tanque. E aquele seminarista entrou naquele tanque de água, e aquele pastor disse para aquele seminarista: olha, eu vou te ensinar de uma maneira bem didática como você deve buscar a esse Deus. Você está pronto? Estou pronto. E aquele pastor, ele pegou na cabeça daquele seminarista e empurrou para dentro daquele tanque de água. E foram passando os segundos, 20 segundos, 30 segundos, e aquele seminarista balançando a cabeça, e quanto mais ele balançava a cabeça, aquele pastor, ele empurrava a cabeça, não deixava aquele seminarista subir para tomar o ar. E quando estava chegando próximo de 1 minuto, e o pastor segurando firme ali a cabeça daquele seminarista, e chegou um momento onde aquele seminarista, ele criou forças que aquele pastor ficou admirado, e ele fez todo um esforço, um movimento, e contudo subiu e empurrou a mão daquele pastor, que aquele pastor quase cai de costas. E diante daquela experiência, aquele pastor chegou para aquele seminarista e disse assim: olha, hoje você aprendeu como buscar o Senhor seu Deus. Quando você empreender todas as tuas forças em buscar esse Deus, assim como você empreendeu todas as tuas forças para buscar esse ar que você tanto precisava. Amados irmãos, será que é isso que nós temos feito com a palavra de Deus? Será que nós temos feito como Maria, estado aos pés da palavra, que é o próprio Cristo Jesus? Porque Esdras teve favor do Senhor seu Deus, porque Esdras, ele preparou o seu coração para estudar a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, uma outra verdade, uma segunda verdade, amados, que nós podemos aprender com Esdras. Esdras foi realmente abençoado por Deus, ele teve o favor de Deus sobre a sua vida, porque Esdras não simplesmente ele se dispôs a buscar a palavra, a estudar a palavra de Deus, mas Esdras também se dispôs a praticar a palavra de Deus. Amados irmãos, quando nós nos mobilizamos numa igreja como essa, estudando a palavra para ensinar cada um de vocês, os pastores dessa igreja não medindo esforços, e muitos desses pastores estudando até de madrugada essa palavra, para que você seja abençoado pela palavra. Mas nós não desejamos simplesmente que vocês tenham conhecimento da palavra de Deus. Nós desejamos que essa palavra seja vivida por cada um de vocês. Esdras não se contentou simplesmente em buscar a palavra, em estudar a palavra, mas era um homem que estava comprometido com a palavra. Amados irmãos, quantas decisões erradas nós tomamos em nossas vidas e nós não contamos com o favor de Deus, por quê? Porque são decisões contrárias à palavra do Senhor e não seremos abençoados. Outro dia eu passei por uma experiência onde eu estava preocupado diante de uma situação de falar a palavra de Deus para algumas pessoas na rua. E aí, de repente eu senti que o Espírito Santo de Deus falou comigo.
Essas pessoas, elas precisam muito mais de exemplos do que de doutrina. Essas pessoas, elas precisam muito mais de exemplos da tua vida do que da tua doutrina. Amados irmãos, quantas vezes o mundo está tão cheio de doutrina, nós vamos para as pessoas simplesmente para colocar a palavra diante das pessoas, para falar a respeito da palavra de Deus, mas se nós não vivermos essa palavra em primeiro lugar, do que é que adianta? Esdras foi um homem que contou com o favor do Senhor, porque este homem se dispôs a praticar a palavra de Deus. Sabe, quando cada um de vocês tem a oportunidade de participar de uma classe de escola bíblica dominical, quando cada um de vocês tem a oportunidade de participar do SEB, de um momento como esse, não é simplesmente para a gente ter essa palavra na nossa mente. A fé, amados, não é um sentimento intelectual, como diz Tiago, existe um propósito. Os estudos aqui passado para vocês, existe um propósito. Qual é o propósito, pastor? Para que nós vivamos essa palavra, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam realmente a palavra de Deus. Como lidamos com o outro, como lidamos com a nossa família, como lidamos com os nossos negócios, como lidamos com o nosso ministério. Segundo lugar, queridos, porque Esdras tinha o favor de Deus, tinha a boa mão do Senhor sobre a sua vida, porque era um homem comprometido com a obediência à palavra de Deus. Amados irmãos, Deus atrelou as suas bênçãos à obediência à palavra. Quando nós vemos Deus lá no Antigo Testamento, antes do povo entrar na terra prometida, Deus falou para aquele povo que eles prosperariam se eles estivessem dispostos a obedecer a palavra. E veja que Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Em outras palavras, terá o favor do Senhor, seu Deus, naquilo que ele fizer, porque anda de acordo com a palavra. É interessante, amados, que o Salmo de número 1 vai falar exatamente sobre isso. Que o homem que tudo quanto fizer prosperará, é aquele que tem comprometimento com a palavra de Deus. Terceiro e último lugar, e assim a gente vai caminhando para o final. Porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras. Primeiro, porque Esdras decidiu estudar a palavra, estudar, buscar a palavra de Deus. Segundo, porque Esdras não somente decidiu estudar a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus, a viver essa palavra. E em terceiro lugar, porque Esdras decidiu dedicar-se a ensinar a lei do seu Deus. Esdras decidiu ensinar a lei do seu Deus. E sabe, amados, aqui eu aprendo um princípio muito importante, e principalmente para nós pastores. Principalmente para nós pastores. Enquanto nós não buscarmos a palavra de Deus com todas as nossas forças, estudarmos a palavra de Deus, cumprirmos essa palavra, obedecermos essa palavra, vivermos por essa palavra, praticar essa palavra, nós não temos autoridade para ensinar a palavra de Deus.
Esse é um princípio estabelecido por Deus. Amados irmãos, é interessante que num momento como esse, onde nós esperamos o favor do Senhor, nosso Deus, sobre a nossa nação, será que essa tem sido a preocupação do meu e do teu coração? Estudar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, mas ensinar essa palavra de Deus. Amados, por tudo aquilo que nós temos visto em nosso país, Deus tem nos dado uma grande lição, que não existe restauração de uma nação sem que a palavra de Deus seja pregada a essa nação, seja ensinada a essa nação. Olha, amados, eu não acredito em restauração sem a palavra de Deus, sem a presença da palavra de Deus em nossas vidas. A maioria dos aconselhamentos pastorais que nós fazemos nessa igreja, lançando mão da palavra do pastor Manuel na manhã desse domingo, a maioria dos aconselhamentos pastorais que nós fazemos aqui neste local, está intimamente atrelado à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela nos cura. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala a respeito da importância da palavra de Deus, dizendo que toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amados irmãos, vocês estão tendo uma oportunidade excelente de estudar a palavra, de praticar essa palavra, mas também de começar a ensinar a palavra de Deus. Nós desejamos sim favor de Deus sobre os nossos negócios, não é verdade? Nós desejamos o favor de Deus sobre a nossa família, nós desejamos o favor de Deus sobre os nossos projetos, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre tantas coisas, na verdade. Mas qual é a disposição do nosso coração em estudar a palavra, em viver pela palavra e pregar, ensinar essa palavra? Sabe o que é interessante? Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos perceber um mover de Deus restaurando o seu povo. E sabe por que isso acontece? Por causa dessa palavra. Queridos irmãos, o mundo viveu os seus melhores momentos quando vivia por essa palavra. Quem sabe você viveu os melhores momentos de sua vida quando você vivia por essa palavra, quando a tua vida era orientada por essa palavra. Amados irmãos, quem sabe nós não temos o favor de Deus sobre as nossas vidas, como deveríamos ter, porque desprezamos essa palavra. Sabe, amados, muitos hoje participam de um momento como esse, momento de ceia do Senhor, com o desejo de ter o favor de Deus sobre as suas vidas. Pastor Manuel já falou sobre isso pela manhã. E sabe o que é triste? Que eu vejo alguns líderes religiosos nessa nação até patrocinando essa crença e apoiando essa crença no coração do povo brasileiro. Quantos apelos nós já ouvimos a respeito da ceia do Senhor, que seria um momento onde Deus ia curar você, onde Deus ia resolver os teus problemas financeiros, onde você ia desfrutar do favor de Deus, o simples ato de você participar da ceia do Senhor. Queridos, Deus pode fazer tudo isso em nossas vidas, num momento como esse de ceia. Mas se de fato eu desejo o favor de Deus sobre a minha vida, sobre tudo que diz respeito à minha vida,
Eu preciso entender que é pela palavra de Deus. É buscando essa palavra. É vivendo pela palavra. É ensinando a palavra. Eu quero concluir dizendo que Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 6: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que estão elencadas ali naquele texto, que vocês sabem quais são, vos serão acrescentadas. É promessa de Deus para o seu povo, é promessa de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e que Ele nos ensine a viver pela sua palavra. Amém.